noite a todos. Estão vendo a tela? Perfeitamente, está ótimo. Sim. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu já tinha participado de uma aula no início do programa de residência de Campo Grande e agora esse reencontro em formato virtual está sendo uma oportunidade interessante. Vou falar sobre um tema um pouco atípico de se falar em contexto de residência, em contexto de formação clínica para atenção primária, mas que eu venho me interessando cada vez mais por esse tema, que sai um pouco daquela ideia clássica de que eu vou pegar de tema clínico ou de conteúdo básico de saúde pública e traz um pouco mais para que a filosofia, que a neurociência tem para contribuir para nos tornar melhores profissionais de saúde na atenção primária. Então, o título da aula é Processo Clínico na PS, Contribuições da Filosofia e da Neurociência. Saliento que eu não sou nem filósofo e nem neurocientista. Eu sou um médico de família que achei que me apropriar dos conhecimentos da filosofia e da neurociência me traziam auxílios para algumas habilidades que eu não estava conseguindo de outras formas. Então, eu fui me apropriar desses conhecimentos. Então, a partir do momento que a gente vai falar de processo clínico na atenção primária e como que a filosofia e a neurociência podem contribuir para esse processo clínico, precisamos primeiro ver o que é esse processo clínico na atenção primária, né? Então, a gente acompanha as pessoas ao longo do tempo, desenvolve vínculo com essas pessoas, né? Isso é uma característica bem importante do processo clínico na atenção primária. Nós cuidamos de pessoas independentemente de terem ou não um problema de saúde, ou de quais problemas de saúde elas têm, né? Além disso, nós teremos as pessoas inseridas em seu contexto biopsicossocial, cuidamos de problemas indiferenciados, né? Muitas vezes problemas em manifestações iniciais, autolimitados, né? Manejamos de forma integrada as multimorbidades e coordenamos o cuidado das pessoas nos múltiplos pontos da atenção à saúde. Então, quando eu vou ver contribuições da filosofia e da neurociência, eu quero contribuições que me ajudem a lidar com esse contexto do processo clínico na atenção primária, né? E lembrando que a gente trabalha com situações bastante específicas, né? Nós temos regras do jogo. A gente não pode sair inventando modelos muito inovadores que não atendam às regras do jogo. Então, que nós trabalhamos com uma população definida pela população adscrita, com uma carga horária definida, nós não temos tempo ininterrupto, né? Nós temos aquele horário definido, composição da equipe atrelada às políticas da saúde, não posso inventar que agora eu vou colocar um engenheiro de software para me trabalhar com cada equipe, se a gente não tem a nossa disposição. Temos que dar conta da demanda, temos que fazer promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, temos que melhorar indicadores populacionais e temos que interagir com a rede de atenção à saúde, né? Então, apesar de muita inovação poder ser feita, eu preciso colocar essas inovações dentro dessas regras do jogo. E aí entra uma coisa bastante interessante, que a gente já costuma ver bastante nas aulas da residência, que é como que se dá essa ecologia dos cuidados em saúde. E aqui está chamado de ecologia dos cuidados médicos, porque vem de um estudo que chamou esse modelo de ecologia dos cuidados médicos. A gente pode trazer essa ecologia dos cuidados médicos para todas as profissões da área da saúde, né? Mas, no cuidados médicos, para cada 1.000 pessoas, né, em torno de 800 relatam sintomas. Essas 800, 327 consideram procurar atendimento médico. 217 consultam médico, sendo que 113 são médicos de atenção primária. 65 visitam um profissional de PICs, né? 21 vão para um ambulatório especializado no hospital. 14 recebem atendimento domiciliar, 13 vão ao serviço de emergência, 8 são hospitalizadas e menos de uma é hospitalizada em centro médico acadêmico, né?
Então, a primeira vez que esse modelo foi descrito foi na década de 60, depois, em 2001, foi novamente descrito, e esse slide ele estudo de 2001, e foi descrito inúmeras outras vezes em diferentes culturas ocidentais, orientais, tem dados brasileiros também, mostrando exatamente o mesmo modelo. Talvez pode mudar um pouco as proporções, né, mas a lógica é a mesma. Que a gente tem uma população grande, né, sentindo sintomas, sentindo adoecimento, e o contexto em que é gerado, os conhecimentos que a gente se aplica na nossa prática, geralmente vem nesse contexto do cuidado hospitalar. Então, a gente aprende na faculdade, no hospital, as doenças são descritas inicialmente no hospital, os ensaios clínicos, em geral, são feitos no hospital, mas a nossa população não vive no hospital. Então, a gente precisa se apropriar de conhecimentos, e a filosofia e a neurociência podem ajudar muito, que possam nos ajudar a dar conta daquela totalidade das pessoas que experimentam o processo de adoecimento. Então, quando a pessoa experimenta um processo de adoecimento, ela ocorre da seguinte forma: a pessoa sente sintoma. O que é um sintoma? Né? Sintoma é uma categorização de que a pessoa percebe que alguma coisa está errada, né? E ela pode já imaginar o que poderia estar errado. Então, sintoma, alguma coisa é sintoma de alguma outra coisa. Então, eu estou com uma dor pode ser um sintoma de que eu me machuquei. Dor pode ser um sintoma de que eu estou com alguma lesão, né? Dor pode ser um sintoma de que eu estou me sentindo doente. Então, sinto um sintoma que eu percebo que alguma coisa não está certa com o meu corpo. Eu posso buscar o autocuidado, eu posso buscar fontes informais de cuidado, ou eu posso procurar diretamente um médico ou algum outro profissional de saúde. Quando o paciente opta para procurar atendimento em saúde, ele precisa definir como é que ele vai codificar os sintomas em palavras. Que sintomas que ele vai priorizar, que linguagem que ele vai utilizar, e como que ele vai expressar as emoções associadas aos sintomas. E tudo isso tem um contexto que vai levar a essa decisão. Além disso, nós precisamos ter em mente que procurar atendimento em saúde é um comportamento motivado. Eu tenho motivações intrínsecas, que eu posso estar me sentindo doente, eu posso estar com medo, eu posso estar triste, eu posso estar ansioso. Tem motivações extrínsecas, que pode ser a propaganda, pode ser familiares empurrando para procurar atendimento em saúde, né? E essas motivações são complexas, né? Eu posso estar muito doente e não estar motivado para consultar. Eu posso não estar motivado para consultar porque eu não gosto da ambiência do local, da clínica que eu vou consultar. Posso não consultar porque eu não vou com a cara do profissional que está à minha disposição. Então, procurar ou não procurar atendimento é um comportamento motivado. E parte dessa motivação tem a ver com as ideias, com as preocupações, com as expectativas que a pessoa tem. Tem algo que é bem interessante, que está bem descrito em estudos de neurociência, estudos de imagem, que procurar atendimento em saúde ativa vias da recompensa. Isso explica por que algumas pessoas estão toda hora procurando atendimento em saúde, e tem pessoas que não sentem nenhuma motivação em procurar atendimento de saúde e que as vias da recompensa são acionadas de forma diferente. Né? Vias bastante semelhantes àquelas que estão presentes em diferentes comportamentos motivados, né? Inclusive no uso de drogas. Eu procurar, então, uma reflexão para vocês, né? Quais características pessoais de vocês ou da unidade de saúde em que vocês trabalham podem afetar essa motivação para que o paciente consulte com vocês? Ou afetar para consultarem ou para não consultarem, né? Com base nessas coisas que a gente falou. Pensem um pouco. E agora o paciente chega para ver vocês, né? E a gente tem aí o que a gente chama de um encontro entre dois especialistas. Nós temos, por um lado, o paciente, que é especialista na sua história de vida, é especialista no que ele está sentindo, é especialista no que ele está motivado a fazer, é especialista no que já funcionou em outras vezes. Nós temos o profissional de saúde, que é especialista nos encontros prévios com este paciente, é especialista no manejo de pacientes com queixos semelhantes, e é especialista no conhecimento da área da saúde da profissão que ele tem. E agora vamos nos prender um pouco mais a esse
conhecimento da área de saúde que o profissional atua. O que é esse conhecimento da saúde? Conhecimento médico, conhecimento de enfermagem, conhecimento de odontologia e de várias outras áreas da saúde, né? O conhecimento médico é aquilo que é conhecido pelos médicos. Conhecimento de enfermagem é aquilo que é conhecido pelos enfermeiros. O conhecimento odontológico é aquilo que é conhecido pelos dentistas, né? Isso é óbvio, mas isso tem bastante repercussões em termos de epistemologia, né? É um conhecimento que não é um conhecimento meu, é um conhecimento de uma comunidade, né? Então, se eu tenho um laboratório de pesquisa e eu descubro alguma coisa nova no meu laboratório de pesquisa, mas não faz parte do conhecimento da comunidade médica, isso não é um conhecimento médico. Isso é um conhecimento muito peculiar da minha situação que eu preciso compartilhar e preciso validar dentro da minha comunidade médica. E vocês, de outras áreas da saúde, precisariam também validar esse conhecimento dentro da sua área, né? Então, por exemplo, acontece às vezes de um profissional da saúde ter formação em duas áreas diferentes, né? Então, eu já tive, por exemplo, residente que era médico e tinha formação anterior de fitoterapia, né? O conhecimento que ele tem como fitoterapeuta não é um conhecimento médico, é um conhecimento fitoterápico. Esse conhecimento é passado por testemunho, né? Eu não aprendo no laboratório, na pesquisa empírica, todas as coisas que eu sei porque eu aprendi com outras pessoas, aprendi nos livros, aprendi nas aulas, né? Então, é um conhecimento que é passado por testemunho e eu preciso confiar naquelas fontes desse conhecimento. É um conhecimento público e intersubjetivo. Então, não é uma coisa que eu sei, é algo que é conhecido por essa comunidade de profissionais da área da saúde. É um conhecimento que é construído coletivamente. É construído a partir de grupos de pesquisa básica, grupos de pesquisa clínica, sociedades de especialistas, líderes da especialidade, associações de pacientes, indústria farmacêutica, contribuições de outras áreas da saúde, né? É um conhecimento que tem muitas influências, tem muitos atores que estão fazendo parte da construção desse conhecimento. E é um conhecimento que ele está registrado, né? O que entra nas diretrizes, nos livros de uma especialidade, é o conhecimento coletivo dos líderes daquela especialidade, que é moldado pelos valores, pelos princípios que guiam esses líderes, passando a constituir uma base de conhecimento, né? Então, se esses líderes da especialidade que estão fazendo aquele registro valorizam a prática clínica baseada em evidências, valorizam levar em conta os custos para o sistema de saúde, isso vai acabar se refletindo na forma como esse conhecimento vai aparecer. E vai acabar valorizando mais alguns aspectos, menos outros aspectos, vai interferir na forma como os fluxogramas vão ser construídos, por causa das evidências, por causa dos custos e por causa dos valores daquela especialidade e daqueles líderes da especialidade. E ao se registrar o conhecimento na forma de uma entidade linguística, que é um conjunto de sentenças declarativas e públicas, acaba dando a ideia de que é um conhecimento objetivo, né? E como a gente mostrou antes, é um conhecimento altamente subjetivo e determinado por valores, né? Então, esse conhecimento passa a ser artificialmente isolado daqueles que conhecem. E aí, no processo clínico, entra um processo bastante interessante, que é a partir do conhecimento profissional ao conhecimento sobre o paciente. Então, o profissional, na sua interação com o paciente, colhe dados para, utilizando algum método de raciocínio clínico, acoplado a uma base de conhecimento, definir condutas. Então, por exemplo, imaginamos um enfermeiro avaliando uma ferida, né? Ele olha para a ferida, então ele está, o profissional, o enfermeiro, interagindo com o paciente que está com uma ferida, utilizando algum método de raciocínio clínico, que pode ser, por exemplo, o reconhecimento de padrões. Ele pode olhar aí, essa ferida está parecendo estar com exudato purulento, parece estar com alguma infecção, né?
e acoplado a uma base de conhecimento, que é o conhecimento que ele tem, que ele aprendeu na faculdade, que ele aprendeu na residência, que ele conhece dos livros, que é a base de conhecimento de enfermagem de feridos, definindo condutas. A condutas pode ser aplicar uma cobertura, pode fazer um desbridamento, pode ser compartilhar com o médico para prescrição de algum antibiótico. Então, nesse processo de conhecimento profissional para o conhecimento do paciente, precisa definir condutas, e aí entra o processo de indicação diferencial dessas condutas, levando em conta toda essa complexidade dos processos de tomada de decisão. Para cada episódio de doença de um paciente, o profissional de saúde precisa conhecer a etiologia dessa doença, né, que tem a ver com os fatores que podem ter contribuído para a doença, o diagnóstico que o paciente tem, e o prognóstico, que é o que poderá acontecer ao paciente em diferentes cenários de intervenção. E aí entra uma questão que a gente sempre reflete, que a gente está falando de um grupo de pacientes, de base de conhecimento, de sistematização, só que o paciente é único, o paciente é singular. Então, como é que eu posso gerar conhecimento generalizável que aplica para esse fenômeno tão singular que é o adoecimento daquele paciente que está na minha frente? E aí entra um pouco mais de epistemologia, que vamos falar sobre teorias. Tem uma visão de teorias que acho bastante interessante, que é a visão estruturalista, proposta pelos filósofos Neil e Stegmiller, que diz que a teoria não é aquilo... tem uma visão de teoria diferente daquilo que a gente costuma falar. Quando a gente fala teórico, geralmente é aquilo que não é comprovado. E na visão de teoria dos Neil e do Stegmiller, é que teoria é uma estrutura conceitual geradora de conhecimentos, que nos permite mensurar os fenômenos, interpretá-los e fazer inferências a partir deles. Por exemplo, teoria da evolução. Eu não tenho como comprovar ou não a teoria da evolução, mas o arcabouço teórico da teoria da evolução me permite interpretar, me permite fazer inferências, me permite medir certas coisas, me permite encaixar os achados dentro desse arcabouço de conhecimentos. Isso vale também para a teoria da humanidade, para a teoria dos sistemas complexos adaptativos. Então, a teoria me permite dar uma certa ordem, uma certa estrutura, uma certa lógica para o emaranhado de dados. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente trabalha com doenças, trabalha com diagnósticos, e as doenças ou diagnósticos são teorias. Então, não a gente pode dizer que uma doença existe ou não existe. A partir do momento que a doença é definida, a partir do momento que a doença é sistematizada e ela é compartilhada como um conjunto de regras por uma comunidade de profissionais, essa doença passa a existir. E ela é uma teoria que me permite explicar os fatos na minha frente. Então, por exemplo, o diagnóstico de diabetes. A partir do momento que eu dou o diagnóstico de diabetes para um paciente, eu posso imaginar que aquela história familiar que ele tem, diabetes tipo 2, contribuiu para o diabetes que ele tem. Eu posso determinar que a obesidade dele contribuiu para o diabetes. Se fosse diabetes tipo 1, eu diria, ele tem história familiar, mas provavelmente não tem nada a ver com o diabetes dele. Eu posso dizer que ele é obeso, mas provavelmente a obesidade dele não tem nada a ver com o diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 1 tem é um processo autoimune. Posso inferir que o sedentarismo e o tabagismo contribuíram para esse diabetes tipo 2. Eu posso inferir que o paciente tem um estado metabólico alterado. Eu posso fazer predições que ele tem um risco aumentado de complicações crônicas macro e microvasculares, e que o risco pode diminuir substancialmente com mudança de estilo de vida e com tratamento farmacológico. E essa teoria acaba trazendo uma série de repercussões para a vida do paciente. Rótulos de doente, exames periódicos, consultas periódicas, tomada de medicação e mudanças de estilo de vida. E aí entra uma questão. Diagnosticar é descobrir o que o paciente tem, lá Sherlock Holmes, que eu estou colocando uma lupa, olhando no microscópio, descobrindo o que o paciente tem. E aí vamos para o exemplo. Aqui tem um exemplo clássico de um artigo publicado em 5 de junho de 1981, em que tem uma listagem de 5 homens, relatos de 5 casos de homens jovens, homossexuais, tratados por pneumocistose
em 3 hospitais em Los Angeles, na Califórnia. A gente olha para isso hoje e diz, era AIDS. Né? A gente pode, nesse momento, aí, diagnosticar AIDS? Não, porque em 5 de junho de 1901 não existe o diagnóstico AIDS. Né? Então, aí descobrir o que o paciente tem não é o diagnóstico. Né? Agora, um outro exemplo. Eu tenho uma criança agitada, desatenta, mexendo em tudo, né? E na década de 70, o diagnóstico dessa criança provavelmente seria disritmia cerebral não convulsiva. Hoje, ele receberia um diagnóstico de TDAH. E daqui a 40 anos, qual que seria o diagnóstico? Então, diagnosticar não é descobrir o que o paciente tem, e sim classificar a narrativa do paciente em scripts de doenças previamente conhecidos para poder gerar conhecimento sobre esse paciente. E aí entra mais uma questão. Será que esses scripts são universais em um dado momento? Será que aquilo que é um diagnóstico para mim é o mesmo diagnóstico que é usado na China, o mesmo diagnóstico que é usado na Índia, é o mesmo diagnóstico que seria usado numa comunidade indígena? Não necessariamente. Né? Aí entra o exemplo, diagnóstico de depressão nas culturas ocidental e oriental. Né? Estudos feitos na década de 70 mostraram que comunidades chinesas não aceitavam diagnóstico de depressão. Depressão não é um diagnóstico culturalmente aceito em muitas comunidades orientais. Mas os meus pacientes estavam com sofrimento. Só que na China, naquele contexto, estavam recebendo diagnóstico de neurastenia e não de depressão. Né? Então, o diagnóstico depende muito da cultura também. Então, aí a gente mostra que essa prática médica, essa prática profissional em saúde é bem mais complexa. Será que é ciência? Será que é arte? Daí tem um grande filósofo iraniano-alemão que tem uma teoria bem interessante que diz que a medicina ou a prática médica, porque o livro dele é sobre filosofia médica, ele é médico também, mas eu poder colocar também as outras profissões da área da saúde na atenção primária, são disciplinas deônticas. O que é isso? O código de ética é uma área deôntica, trabalha com deontologia, que são as regras. O que precisa ser feito? Não matarás, né? Primeiro, não fazer o mal, primum non nocere, depois fazer o bem. São regras, a gente precisa seguir essas regras. Então, a prática médica, a prática em saúde, é uma disciplina deôntica. Né? A gente segue um conjunto de regras definidas coletivamente, assim como ocorre no direito e na ética. Né? Então, chega um paciente para mim infartando, e eu quero fazer uma escuta ampliada, eu quero fazer um genograma, entender sobre a família desse paciente. O paciente está infartando. Né? E se eu decidir fazer essa escuta ampliada no paciente que está infartando, eu posso ser punido, inclusive criminalmente. Né? E certamente perderia o meu registro profissional. Então, eu preciso seguir essas regras que são definidas coletivamente. Quem não segue essas regras está cometendo infração e pode ser responsabilizado perante a sociedade. Eu só começo a fazer diagnósticos daquela medicina do envelhecimento, do anti-envelhecimento, meu conselho profissional vai cair em cima de mim, porque eu não estou seguindo as regras da minha profissão. E a maioria dessas regras não são absolutas. Algumas são, né? Mas a maioria não são absolutas. A maioria poderia-se, com diferentes graus de ênfase. E essas regras podem ser definidas também no encontro entre o profissional de saúde e o paciente. Então, o próprio plano terapêutico é um conjunto de regras, né? Em que a gente define os problemas, define as metas, define a tarefa de cada integrante do plano e define os parâmetros de monitoramento. Né? Qualquer coisa que quiserem me interromper, podem me interromper à vontade. Tá? Então, o conjunto de regras de uma sociedade segue a sua forma de ver o mundo. Né?
E aí entra uma questão, o que é essa forma de ver o mundo? O que é esse conjunto das regras? E entra uma palavra bastante em voga, que é o paradigma. O que é paradigma? Aí tem uma definição que eu acho fantástica de paradigma. Paradigma é uma palavra usada excessivamente por aqueles que gostariam de ter uma nova ideia, mas não conseguem pensar em uma. Né? Então, eu tenho que cuidar para não banalizar a palavra paradigma. Né? Tudo é paradigma. Eu tive uma ideia nova de pensar um novo fluxograma, isso é um novo paradigma. Não, não é. Então, vamos restringir a palavra paradigma para questões específicas. Né? Então, paradigma, segundo Thomas Kuhn, quem trouxe esse termo paradigma para a filosofia da ciência, o que Thomas Kuhn diz nesse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, que paradigma é uma constelação de crenças, valores, técnicas, entre outros, compartilhadas por uma determinada comunidade científica. É o paradigma da biomedicina. Né? O que é o paradigma da biomedicina? É o paradigma que, geralmente, as profissões da área da saúde acabam seguindo. E diz que ela emula o paradigma científico tradicional, segundo o qual o universo opera com base em princípios consistentes, que podem ser investigados por meio de observação e experimentos, e que pode ser compreendido por meio do raciocínio lógico. Então, por exemplo, né, por uma doença, né, eu tenho uma célula, um patógeno vai atuar na célula, vai danificar a célula, isso vai impactar no tecido, vai impactar no funcionamento do órgão, que vai impactar no funcionamento do corpo, e isso vai levar à doença. E eu poderia buscar a saúde tendo algum medicamento, alguma terapia, que poderia interferir nessa lesão, nessa ação do patógeno na célula e acabar interferindo em todo esse processo. Esse é o modelo biomédico tradicional. A gente acaba tendo a evolução do paradigma um conjunto de achados e acaba esse conjunto de teorias. O cachorro caiu? Um pedaço? Uma pergunta? Só que chega um momento que começa a ter crise no paradigma, começam a aparecer coisas que não podem ser explicadas nesse paradigma. Né? O paradigma biomédico, por exemplo, ele é perfeito para explicar muita coisa. Ele é perfeito para explicar a maior parte das questões que a gente vê com as doenças. Mas ele tem uma série de imperfeições. E daí, quando começa a aparecer essas imperfeições, leva a uma crise e uma ruptura do paradigma. O paradigma biomédico teve uma grande contribuição para o desenvolvimento acadêmico e científico de especialidades, permitiu mapear o conhecimento da área de saúde nas mais variadas áreas, permitiu o desenvolvimento de novas intervenções farmacológicas, cirúrgicas, psicoterápicas e de outras modalidades terapêuticas, permitiu padronização de condutas avaliadas por meio de ensaios clínicos randomizados, levou a uma importante redução de morbimortalidade, mas ele tem as anomalias. Na minha área, na área da medicina de família e comunidade, quem melhor descreveu as anomalias do paradigma biomédico tradicional foi o McQueeney, o Ian McQueeney, um médico de família britânico radicado no Canadá, falecido há alguns anos. Ele apontou 3 anomalias. Primeiro, né, a gente não consegue correlacionar bem a experiência do adoecimento com os achados anatomopatológicos. Né? Eu pego uma ressonância de coluna que pode estar horrorosa e o paciente não ter dor. Eu posso estar com um paciente com uma dor lombar absurda e olha na ressonância dele e está normal. Né? Uma anomalia da etiologia específica. Né? Se uma etiologia fosse responsável direta pelo adoecimento, eu não teria tantas pessoas expostas à tuberculose que não desenvolvem tuberculose, né? Houve muita tuberculose, né? Talvez por questões sociais, por questões de estresse, por questões de outros fatores de saúde, né? Aí entra também aquela questão de que parece que, para alguns pacientes nossos, cai um raio na cabeça deles e tudo que é tragédia acontece com aquele mesmo paciente.
Os pacientes são super resilientes, vivem décadas sem precisar consultar com algum profissional de saúde, né? Então, não é apenas uma etiologia específica, né? E tem a anomalia da dualidade mente-corpo, né? De que mente e corpo são integrados, não são separados. Isso a gente vê muito na nossa prática, né? Então, a McQueen tem esse artigo bem interessante sobre a importância de ser diferente, que ele propõe uma metáfora organística, ao invés de mecanística, como paradigma para a medicina de família, e no caso, para a saúde da família em geral, aplicaria. Propõe a aplicação da teoria sistêmica, e ele propôs o nome de paradigma de Goldstein, esse novo paradigma que ele estava propondo. A gente tem também o paradigma da complexidade, né, que contribui muito para esse olhar ampliado que a gente está falando, né? Então, no paradigma da complexidade, proposto pelo Edgar Morin, que está descrito nesse livro, Ciência com Consciência, ele fala que o método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-los por concluídos. Então, eu tenho os critérios dos diagnósticos, eu tenho as regras, eu tenho os modelos, fluxogramas, mas eu reconheço que eles não são concluídos, né? Eles são modelos, são teorias que nos ajudam a tomar decisões, mas são imperfeitos. Para quebrarmos as esferas fechadas, né? Eu, como médico, tenho como muito que aprender com o conhecimento da enfermagem. A enfermeira tem muito como aprender com o meu conhecimento. Eu tenho muito para aprender com o farmacêutico, com o fisioterapeuta, com o dentista. Eles têm como aprender comigo. Então, a gente tem que acabar com essas esferas fechadas. Cada um tem sua formação, mas tem um componente de interdisciplinaridade que é bastante importante, né? Para restabelecermos as articulações entre o que foi separado, para tentarmos compreender a multidimensionalidade. E uma pessoa não é uma doença, uma pessoa tem toda uma história de vida, de alegrias, de tristezas, de experiências positivas, experiências negativas, que influenciam no seu adoecimento. É multidimensional. Para pensarmos na singularidade com a localidade, com a temporalidade. Então, a singularidade daquele paciente depende do local onde ele mora, depende do momento, do tempo em que ele vive, para nunca esquecermos das totalidades integradoras. A teoria sistêmica usa bastante dessa figura, né, de que a gente vai de moléculas para a sociedade, um modelo biopsicossocial. E nós temos, então, componentes interagindo entre si, com propriedades emergentes, sistemas complexos, isso não vou me aprofundar, mas a gente tem, das partes para o todo, surgem propriedades que não podem ser explicadas pela soma das partes. Por exemplo, a mente. Juntando as células do meu corpo, eu não consigo explicar a mente. Não consigo explicar a linguagem, não consigo explicar a cultura, sintomas, sofrimento, esperança, vínculo profissional-paciente. São todas as propriedades emergentes desse sistema complexo que é o ser humano, e que é a sociedade, que é a interação profissional de saúde-paciente. Agora, entrando um pouco mais no componente da biociência, da neurociência. Vou trazer um pouco do conteúdo que eu estou vendo no meu mestrado. A gente fala dos sentidos, visão, audição, tato, paladar, gustação. Poderia também falar do sentido vestibular, do sentido também da própria percepção. E tem um outro sentido que vem sendo cada vez mais descrito, mas ainda não é de conhecimento amplo, que é a interocepção, que é a percepção sobre o funcionamento do corpo. O funcionamento dos batimentos cardíacos, dos ritmos cardíacos, da filtração do sistema urinário, da bexiga, se eu percebo a minha bexiga, eu fico com vontade de urinar ou não, a parte da pele, do calor, do frio, toda a ação hormonal, o funcionamento dos pulmões, estômago, intestinos, ossos, etc. Né? Sistema imunológico. Tudo isso é integrado pelo sistema nervoso central, né? E faz parte, essa integração do sistema nervoso central, e essa modulação pelo sistema nervoso central faz parte da interocepção. Através da interocepção, a gente percebe, meu coração está acelerado, minha pele está suada, estou com embrulho no estômago, estou com calor, doente, com fome, estou feliz, estou com medo, estou triste,
Essas sensações são moduladas pela história prévia pessoal, pela linguagem, pela cultura, pelas preocupações que o paciente tem, pelas memórias, pelo estado emocional, pela facilidade de acesso ao sistema de saúde, lembrando que o adoecimento do paciente é único e é singular. Então, nesse processo de a gente conhecer, de lidar com esse processo de adoecimento do paciente, a gente pode se apropriar da fenomenologia, né? É uma área que tem a ver com a experiência cotidiana, em especial o corpo, né? A gente explora a narrativa do paciente, experiência em primeira pessoa, relatos do paciente. A gente também tem o relato do profissional de saúde, que tem a sua subjetividade que traz para o processo. Tem a experiência também do somatório dos pacientes, né? Tudo isso é visto pela fenomenologia. Então, por exemplo, Sartre, no livro O Ser e o Nada, descreve um episódio dele com uma cefaleia, e que era muito mais do que uma descrição de livro de cefaleia. Era uma cefaleia, uma dor de cabeça que fazia com que ele, ao ler as letras, doía na mente dele por causa da cefaleia, a concentração dele diminuía, né? Então, todo o processo que ele estava lendo daquele livro, no momento que ele estava com cefaleia, estava contaminado pela experiência dele com a cefaleia. Isso, a fenomenologia contribui para compreender esse processo subjetivo do adoecimento. Como é que o cérebro bayesiano ou bayesiano entra nesse processo, né? Então, aí fica pegando algo bastante contemporâneo que não costuma aparecer nos livros das áreas médicas, né? Então, o modelo mais recente que a gente tem é que a gente tem um estímulo sensorial, por exemplo, uma picada de dedo, uma agulha no dedo, né? E isso vai ativar expectativas relacionadas à dor. Então, o estímulo sensorial vai ativar as minhas expectativas, vai ativar as minhas memórias, que é o meu sentimento, é a minha sensação, né? E eu vou comparar as minhas expectativas com o que está chegando. Se confirma, eu vou viver aquela minha expectativa. Se não confirma, eu vou gerar novas regras. Está complicado, vamos seguir mais adiante, né? O que vocês percebem quando estão olhando essa figura? É uma figura de máscara oca, né? O que acontece, né? Eu estou com uma máscara oca que está girando e eu olho o que é dentro, o que é fora, o que é na parte oca, o que é na parte côncava, o que está na parte convexa, porque o nariz está para fora, né? Uma das expectativas mais inatas que a gente tem, mais enraizadas na nossa mente, é a expectativa da face humana. Então, se eu olho algo que lembra uma face, eu busco ativar a minha expectativa de face humana. Então, o que eu estou vendo ali não é o nariz que está para dentro, que é o que está, de fato, acontecendo nessa máscara oca. É a minha expectativa do nariz para fora. E que é interessante, isso não acontece com todo mundo. Pessoas esquizofrênicas, por exemplo, vão ver o nariz para dentro. Pessoas com tendência de psicose vão ver o nariz para dentro. Tem um déficit na forma de processar essas expectativas. Isso estou dando um exemplo muito gritante da máscara. A gente vê isso de vários. O prior, essa parte azul, é a minha expectativa. Eu tenho o estímulo que está chegando, né, que é o que está em vermelho, né, e eu tenho o verde, que é a sensação final, né? Então, se eu tenho uma expectativa não muito forte e um estímulo não muito forte, o que eu vou perceber está também no meio, junta igualmente a expectativa com o estímulo. Eu posso ter um estímulo muito forte, né? Então, por exemplo, eu não estava esperando dor, tá? Mas eu tenho uma lesão aguda na minha pele, isso vai ativar um estímulo muito forte de dor e a dor vai saltar, né? Por outro lado, eu posso ter uma expectativa muito forte de dor sem lesão, sem estímulo. A dor, o paciente vai sentir aquela dor. E a dor crônica tem muito a ver com isso. Então, eu trabalho com expectativas. Então, o cérebro humano é uma máquina de fazer previsões, de fazer expectativas, né?
e o que eu vivencio como sofrimento, como sentimento, como sensações, é a expectativa. Né? E daí os estímulos que vão chegando vão apenas modificando as expectativas. Mas do que eu vivencio, como mostra esse gráfico, eu não vou aprofundar por uma questão de tempo, a gente pode falar em algum outro momento, é a minha expectativa. Tem estudos mostrando isso para dor, né? E que tem pouca correlação entre alterações estruturais na coluna lombar e dor lombar. Mas tem estudos de neuroimagem que mostram que quem está esperando dor, eu posso induzir essa expectativa de dor de, por exemplo, mostrar para o paciente um cartaz de que ele vai sentir dor naquele momento, isso ativa a expectativa de dor. Essa expectativa de dor se correlaciona com alterações de ressonância magnética funcional de dor. E com a dor referida. Né? Então, a expectativa se correlaciona muito mais com a dor referida pelo paciente do que a própria lesão. Né? Falta de dispneia, que a gente vê muito agora nas questões de Covid, por exemplo. A dispneia como sinal de alarme. A dispneia é uma sensação altamente subjetiva. Né? Tem muita expectativa lidada com a dispneia. E aí, então, as expectativas, a gente acaba entrando numa questão bastante importante, que é a narrativa do paciente. A história de vida do paciente que constrói essas expectativas. Né? A gente pode dizer que as expectativas do paciente, a narrativa do paciente, está no topo da forma como o paciente vai lidar com vai experimentar o seu processo de adoecimento. Mesmo para lesões agudas. Né? A gente vê pessoas com quadros muito leves de Covid e que estão em intenso processo de sofrimento. A gente vê pessoas que podem estar morrendo e só vão consultar porque são arrastadas pelo seu familiar. Né? A narrativa de vida do paciente, e nós, como profissionais de atenção primária, que acompanhamos esse paciente ao longo da sua vida, temos muito a ver essa narrativa de uma forma diferenciada. Então, isso tem a ver com os benefícios de o paciente ser acompanhado pela equipe de saúde da família. Essa narrativa a gente conhece e a gente precisa levar em conta no nosso processo de acompanhamento desse paciente. As narrativas podem ser vistas pelo processo da fenomenologia, que eu falei adiante, a hermenêutica, que é o processo de interpretação, a sociologia, a antropologia, né, os estudos culturais de depressão versus neurastenia, que eu mencionei antes, tem bastante de sociologia, antropologia, teoria literária, né, de tentar trazer elementos da teoria literária para compreender a narrativa do paciente, para nos tornar mais competentes, nós, como profissionais de saúde, termos uma maior competência narrativa, e a teoria literária pode contribuir para isso, para isso existe a medicina narrativa. Podemos usar múltiplas áreas da psicologia, né, como psicanálise, psicologia cognitiva, terapia familiar sistêmica. Daí tem esses dois livros que são do Arthur Kleinman, que foi aquele psiquiatra e antropólogo da área da saúde, que fez aquele estudo da década de 70 sobre depressão na China e nos Estados Unidos, né? Que tem esses dois livros sobre narrativa de doença, bem interessantes. E o Kleinman propôs um termo que a gente usa muito na atenção primária, que é modelo explicativo. O que é o modelo explicativo? É a noção empregada por todos aqueles envolvidos no processo clínico, incluindo pacientes e profissionais de saúde. Então, no nosso processo de cuidado, nós precisamos construir com nossos pacientes modelos explicativos. Os modelos explicativos oferecem explicações sobre o adoecimento e o tratamento, para guiar escolhas entre as opções terapêuticas disponíveis e para atribuir significado pessoal e social à experiência do adoecimento. Então, através do modelo explicativo que nós construímos com o paciente, a gente pode tomar decisões sobre usar antibiótico, sobre apenas tratar observar a evolução, sobre tratar sintomas, não tratar sintomas, deixar que o paciente vai, talvez, descansar e buscar medidas não farmacológicas para o seu sintoma, e vai atribuir significado pessoal e social à experiência do adoecimento.
Então, um diagnóstico de COVID para alguém que recentemente perdeu um familiar por COVID é muito modificado, né? E acaba entrando no modelo explicativo do paciente que COVID é necessariamente uma doença grave, que não necessariamente é. A gente precisa modular esse processo, esse modelo explicativo do paciente. Precisamos reconhecer que as narrativas têm padrões cognitivos que tendem a se repetir. Podem ter padrões cognitivos de pessimismo, catastrofização, otimismo, vitimização, superação, resiliência, né? Então, como eu já falei antes, a narrativa do paciente está no topo da integração cognitiva, né? No topo das expectativas e processo de definir como é que vai ser o adoecimento do paciente. Como é que a gente capta isso na anamnese? Nós podemos, tem modelos de consulta que a gente usa muito na medicina de família, mas imagino que em outras profissões da atenção primária também estejam sendo ensinadas, que é explorar as ideias, as preocupações e as expectativas do paciente. Então, se eu entendo quais ideias que o paciente tem sobre o que está acontecendo com ele, que medos que ele tem, e o que ele espera de receber no atendimento, eu consigo captar um pouco dessas expectativas prévias, desses modelos, dessa narrativa do paciente. E eu consigo intervir sobre isso. E aí entra muito o efeito placebo, né? O paciente, quando ele acha que ele vai melhorar, ele melhora. O efeito nocebo. Quando eu digo para o paciente, aqui tem um bico de papagaio na do raio-x da coluna, está aqui a causa da tua dor, está com defeito na tua coluna. Isso vai piorar muito a dor do paciente, porque isso é o efeito nocebo. É uma intervenção de um profissional de saúde causando dano, causando uma piora da expectativa dele da evolução e leva a uma piora da evolução. A gente tem estudos mostrando, por exemplo, que pessoas com HIV que têm pouca esperança na sua evolução pioram. Pessoas com câncer pessimistas têm uma pior evolução, né? Efeito placebo. Muito da resposta da fibromialgia é pelo placebo. Então, esse estudo aqui comparou, por exemplo, placebo versus nenhum tratamento. O azul está o placebo, nenhum tratamento é o vermelho, né? Com placebo, você tem, em fibromialgia, impacto enorme em dor, em fadiga, em funcionalidade do paciente, em vários outros sintomas, né? Esse estudo aqui mostra que quanto maior a eficácia do tratamento que o placebo está... Então, eu dou uma pílula de farinha para o paciente e digo que é um tratamento altamente eficaz, né? O paciente tem uma chance muito boa de melhorar, né? Porque ele espera que está usando um tratamento eficaz e que ele vai melhorar. Não estou sugerindo que você dê comprimido de farinha. Eu estou sugerindo que vocês incorporem trabalhar a expectativa com o paciente, né? Então, para fibromialgia, 45% do efeito do tratamento é placebo. Para neuropatia diabética, 62% do efeito do tratamento é placebo, né? E esse trabalho é bem interessante, que ele mostra que quanto mais intenso é o placebo, melhor. Então, se eu simplesmente não dou nada, versus eu digo, toma esse medicamento aqui, ou toma esse tratamento aqui, esse medicamento é bom, vai melhorar, vários pacientes estão melhorando com ele. Esse placebo melhorado é mais eficaz que o placebo comum, né? Esse estudo aí mostra, em pacientes com intestino irritável. Tem o efeito nocebo, que eu já falei, que é a expectativa de que o tratamento irá falhar, leva a uma falha do tratamento. Tem um estudo sobre otimismo em pacientes com câncer, levando a uma melhora no prognóstico do câncer de cabeça e pescoço. Medicina narrativa, que eu já falei, né, que a gente acompanha o paciente ao longo do tempo, a gente precisa desenvolver a capacidade de se impactar e de navegar dentro da narrativa do paciente e de ajudar o paciente a construir uma narrativa de adoecimento mais saudável. E algumas reflexões finais. O nosso ofício é a prática médica ou de profissional de saúde, e não a ciência, né? Nós somos profissionais, não somos cientistas. Nós nos apoiamos em ferramentas e teorias para a prática em saúde. O paciente não lê os livros de medicina. O paciente tem a sua narrativa, ele conhece muito bem a sua narrativa. Ele pode estar com uma narrativa ainda confusa, e a gente pode ajudar
desenrolar bem essa narrativa. E diferentes áreas do conhecimento enriquecem nosso trabalho e se convergem. E precisamos aprender mais sobre filosofia. E aqui estão alguns livros que apoiei para elaborar essa apresentação. E estou à disposição para debates e dúvidas e outras contribuições. Muito obrigado, professor. Vamos aguardar a nossa mediadora, Ana Luísa, para fazer as mediações e os debates. Enquanto a Ana Luísa se prepara, existe uma pergunta, professor, aqui pelo chat, quando o senhor falou sobre o IPES. A Regiane, ela pergunta se seria tipo um CIF. Exatamente, excelente pergunta. O CIF é um acrônimo bastante usado no Canadá, né, que foi usado no método clínico central da pessoa. Os IPES é de um modelo de consulta que é chamado de Calgary-Cambridge, e é bastante usado na Inglaterra, e os médicos de família acabaram colocando bastante no seu modelo de consulta o acrônimo do IPES, mas é a mesma lógica e falam basicamente a mesma coisa. O CIF dá questão também da funcionalidade do paciente, que não está nos IPES. Tem uma outra pergunta aqui no chat também, Jonas, que fala sobre, que é do Matheus, que pergunta até que ponto o Código de Ética ou qualquer outra entidade afim se posiciona sobre os placebos aos quais os pacientes são submetidos e quais os critérios são utilizados para a utilização de um placebo em alguma intervenção terapêutica. Boa questão. Isso eu acho que eu não deixei muito claro ali quando estava falando de placebo. Não é no sentido de eu saber que eu estou dando uma coisa falsa para o paciente, né? O efeito placebo é muito mais amplo. Quando a gente fala de placebo, geralmente acaba lembrando do ensaio clínico que vai administrar um placebo, teste tratamento ativo, e daí, a partir do momento que eu tenho uma dúvida sobre o efeito do medicamento ativo, é eticamente aceitável aplicar um placebo para poder comparar. Quando eu estou falando de efeito placebo, é algo mais amplo, né? O próprio tratamento ativo tem muito de efeito placebo, né? O ensaio clínico vai isolar o efeito do tratamento ativo versus o efeito placebo. Mas quando eu falo de uso do placebo na medicina ou nas outras áreas de saúde, eu estou dizendo de usar aquela expectativa positiva sobre o efeito do tratamento a nosso favor, de potencializar essa expectativa. Então, quando se fala de medicina do placebo, de estudos sobre placebo, geralmente é desse contexto mais amplo, e não daquele contexto do ensaio clínico. E aí é super ético, é desejável, né? Não estou sugerindo vocês darem comprimido de farinha, é essa questão do placebo, de trabalhar a expectativa do paciente sobre o seu desfecho. Ficou mais claro? Então. Alguém tem mais alguma questão? Pode habilitar o microfone. Aproveitem, o Duncan é brilhante, é uma potência, então aproveitem aí para habilitar o microfone e fazer as perguntas. Se alguma parte não ficou clara também, era uma aula que eu dei uma encurtada para caber em 1 hora, mas algumas partes eu dei uma acelerada. Então, se algum ponto ficou confuso, estou à disposição também para esclarecer. O Matheus está falando que é um tema complexo. Falar do adoecimento é um tema complexo, né? Falar do olhar do paciente sobre o adoecimento também é um tema complexo, né? Então, eles estão falando que é um tema complexo. Com certeza. Adoro temas complexos. Boa noite, professor. Não é bem uma questão, é mais uma contribuição.
Muito legal o tema, esse tema abordado, até porque é um tema que nós estamos estudando no Copa Vila, semanalmente, os componentes, né, do método clínico centrado na pessoa, né, buscando, por isso eu questionei a questão do IPES e do CIF, porque são muito semelhantes, né, então eu imaginei que teria mesmo uma certa lógica entre os dois, a semelhança. E a gente está descobrindo novos métodos, né, de abordagem ao paciente, de conduzir uma consulta. Toda semana a gente se dividiu em 2 grupos e nós sentamos para discutir cada um dos componentes desse livro. Então, estamos lendo ele, né, e estamos discutindo. E a aula foi maravilhosa, porque faz muito sentido quando a gente tem um pouquinho do conhecimento do que o professor vai falar. Então, foi maravilhosa, é mais uma complementação mesmo, e perfeito, né? E como eu concordo com o Matheus, que é um tema bem complexo mesmo. Voa, Copa. Que bom conseguir integrar o que a gente discute naquilo que a gente está vendo já no dia a dia. Isso acaba fazendo mais sentido. Bom que está dialogando com o que vocês estão vendo nas aulas. Mas alguém quer fazer alguma questão? Quer fazer alguma contribuição? Quer trazer alguma questão que treina na prática? Quer trazer algum caso? Alguma inquietação? Nesse momento de pandemia, a gente tem ficado tão em volta do Covid e se afastado tanto do cuidado centrado na pessoa, tão automatizado o nosso cuidado, tanto distante do método clínico centrado na pessoa em alguns momentos, tão distante do saúde da família como a gente acredita, que eu fico bastante preocupada do que a gente vai ter no pós-pandemia. Já tem muitos autores discutindo isso, a gente teve uma aula semana passada sobre o PCA-TU e quais vão ser os desafios no pós-pandemia. E eu acho que a gente vai ter que resgatar bastante as discussões, porque acredito que esses serão os nossos maiores desafios. Resgatar método clínico centrado na pessoa, abordagem familiar, saúde mental, com certeza vai ser um grande desafio no pós-pandemia, mas acho que vamos ter agudização de doenças crônicas, vamos ter amputação de diabéticos, vamos ter doenças crônicas mal acompanhadas. Acho que vamos ter desafios no pós-pandemia e talvez a gente vai ter que reinventar a nossa atenção primária. Tenho bastante preocupação sobre isso, então eu estava ouvindo a sua aula e pensando como vai ser a nossa atenção primária nesse momento pós-pandemia. Falo da nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, mas também vivi bastante a realidade de Campo Grande, né? Então, só uma reflexão também. São importantes, narrativas muito difíceis, né, de vivenciar a morte, de vivenciar familiares morrendo, de vivenciar um período de isolamento intenso, né, de crianças. Eu lembro assim, minha filha com 2 anos com menos de 2 anos de idade, não saindo mais de casa, ficando medo, trancada dentro de casa, o impacto disso. E pessoas idosas, às vezes ficando 1 ano sem sair de casa, né? Como que isso se traduz nos anos seguintes? Como é que isso se traduz na experiência do adoecimento, né? As pessoas em casa acabam ficando muito mais prestando atenção para o seu corpo, prestando atenção para o seu sofrimento, resgatando. Eu acho que vai ter um grande campo de atuação, de reflexão, e acho que poder dar esse olhar um pouco individualizado para cada paciente, para a experiência do que ele viveu,
nesse período vai ser bem, bem importante. Sem falar nas violências que acontecem nesse período, na piora de indicadores econômicos, da fome, piora da economia, e toda a demanda reprimida, né, que ficou por aí. Vai ser um grande desafio, com certeza. O Matheus acabou de falar de demanda reprimida. E eu fico pensando quanto a gente vai ter que ressignificar os atributos mesmo da atenção primária. A gente teve que repensar acesso. Nosso acesso hoje ele tem um outro lugar. A coordenação do cuidado hoje tem um outro lugar. Longitudinalidade tem um outro lugar. É muito Nem difícil. acho que é ressignificar, eu acho que é radicalizar mesmo. Pois é. Radicalizar pode ser a palavra. Eu fui mais afetuosa no ressignificar, mas talvez seja radicalizar mesmo. Acho que vamos ter uma outra atenção primária. Vilaça já está discutindo, né? Como é que vai ser já tem trazido, já tem até um livro, né? Vilaça escreveu um livro agora, né? Sobre o pós-pandemia. Terceira onda. Então acho que vamos ter desafios aí significativos, mas eu fico pensando o quanto essa experiência da morte, do adoecimento, e isso tem gerado nos próprios profissionais de saúde. A gente já está em sofrimento. E o que isso também tem trazido para a nossa população? Ainda para o pós-Covid, que é bem interessante, que é os estados pós-virais, né? Muito dos sintomas pós-virais, o vírus ativa o sintoma, e a infecção passa e o sintoma continua, né? A gente vê isso bastante na síndrome da fadiga crônica, por exemplo, que frequentemente é pós-viral. Às vezes é após algum procedimento cirúrgico, ou após algum grande trauma, ou após algum episódio depressivo se resolveu, a fadiga continua, né? Então, alguma coisa ativa um processo e continua. E esse processo entra num ciclo vicioso e que é muito modulado, então, é muito modulado pelas experiências prévias, muito modulado pelas expectativas, né? Então, a gente isso está muito bem demonstrado na síndrome da fadiga crônica, né? E infecções virais causando ela. Na fibromialgia acontece bastante também. E me parece que muitos dos quadros pós-Covid isso pode estar acontecendo, né? E o quanto que a gente dá de esperança para a pessoa no momento do atendimento agudo de Covid, o quanto a gente trabalha essa expectativa desses medos, é possível, isso é uma hipótese, isso para a Covid não está bem demonstrado. Para outras infecções com estados pós-virais está bem demonstrado. O quanto que a gente trabalha bem aquele quadro agudo do Covid, se isso não tem algum impacto positivo na evolução dos estados pós-Covid. Isso é uma reflexão, algo para a gente experimentar na nossa prática. Sim, com certeza. Mais alguém tem mais alguma questão para trazer? Mais alguma reflexão? A Fabiane está falando aqui de excelentes discussões. O Matheus falou da intensificação dos agravos e da demanda reprimida no pós-pandemia. O Matheus está agradecendo aqui a aula. Realmente é um tema bastante complexo, mas nos faz refletir bastante. Agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque cada vez que a gente traz, por exemplo, agora, eu nunca tinha trazido a questão do Covid para esse tema. Então, cada vez que a gente traz essas discussões, me enriquece muito a compreensão, porque acho que o Covid certamente dialoga muito com essa discussão de filosofia médica, eu acho que o Covid faz a gente refletir sobre tudo, né? Sobre tudo. Quando a gente fala de Covid, a gente reflete literalmente sobre a vida. A gente vai refletindo e vai linkando sobre a vida. E aí está todo mundo aqui agradecendo a aula, nos fez refletir o quanto a nossa mente interfere na nossa saúde. Os residentes estão agradecendo a aula. E acho que a gente já pode agora caminhando para o fechamento. Já estouramos o nosso tempo, mas sempre quando a discussão é boa, a gente
acaba ultrapassando o tempo. Se alguém, um residente, quiser fazer mais